Sabe uma coisa curiosa? As palavras que a gente usa todo santo dia têm uns poderes meio escondidos, sabe? Vão muito além do significado que está ali no dicionário. E hoje a gente vai desvendar esses superpoderes que são mais conhecidos como figuras de linguagem. Pensa só nessa frase. É uma coisa que se ouve o tempo todo, né? É uma das provas mais claras de que a gente usa a nossa língua de um jeito que, que vai além do óbvio. Pois é, né? Ninguém ali está de fato prestes a morrer. E isso leva a gente para a pergunta principal. Que poder secreto é esse? São as figuras de linguagem. São elas que dão mais força, mais cor e mais profundidade para tudo que a gente fala. Bora mergulhar nisso então? Para começar, vamos falar do primeiro grupo de superpoderes, aqueles que são mestres em criar conexões e imagens supervivas na nossa mente, só comparando uma coisa com a outra. A metáfora. Olha, essa é uma das ferramentas mais potentes que a gente tem na nossa língua. Ela é tipo uma comparação implícita, sabe? Ela transfere as qualidades de uma coisa para outra de forma direta, sem precisar usar palavrinhas como igual a ou feito. E ao fazer isso, ela não só compara, ela cria uma realidade nova, uma imagem mental completamente diferente. Repara só como cada exemplo aqui cria uma imagem imediata, muito poderosa. Não se diz que a Amazônia é como se fosse um pulmão. Se afirma que ela é o pulmão do mundo. Essa é a grande força da metáfora. Agora, a comparação, que é tipo a prima da metáfora, já é mais direta, mais explícita. Ela também conecta duas ideias, mas faz isso de um jeito bem aberto, usando uma ponte, palavras como, tal qual, feito. A intenção aqui é bem clara, é mostrar a semelhança entre duas coisas. E o que é mais legal nesse slide é que a diferença fica super clara, né? Na esquerda, a metáfora meio que funde as duas ideias. E na direita, a comparação aproxima elas com a palavrinha como. O efeito é um pouco diferente, mas os dois são muito, muito poderosos. Partindo para o nosso próximo conjunto de poderes. Estes aqui funcionam trocando ou associando ideias e sensações que têm uma conexão lógica entre si. A metonímia é o superpoder da substituição inteligente. É quando a gente troca uma palavra por outra porque elas são muito próximas. Por exemplo, a gente troca o autor pela obra, ou o produto pela marca. E quer saber, é algo que a gente usa o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Olha só a variedade de relações que a metonímia pode ter. Ninguém lê a Pessoa Guimarães Rosa, claro, mas sim a obra dele. Ninguém bebe a garrafa em si, mas o que está dentro dela. É um jeito econômico e bem esperto de se comunicar, usando uma parte para falar do todo. A catacrese é um superpoder que nasce da necessidade. É tipo um improviso da língua. Quando não tem uma palavra específica para alguma coisa, a gente pega outra emprestada. Braço da cadeira, pé da cama, nariz do avião. Essas expressões já estão tão grudadas no nosso vocabulário que a gente nem para pensar que elas são figuras de linguagem, né? Agora, um poder que é fascinante. A sinestesia. Ela basicamente mistura os nossos sentidos, permitindo ouvir um sabor ou ver um som. É uma viagem. Uma voz doce, um olhar amargo. Essas expressões criam descrições que são incrivelmente ricas, porque elas fundem experiências de sentidos diferentes numa coisa só. Vamos agora para os superpoderes que controlam o volume da mensagem, sabe? Seja para aumentar o impacto ou para deixar as coisas mais suaves. Aqui a gente tem dois lados da mesma moeda. A hipérbole é aquele exagero clássico para criar impacto, como em morrendo de fome. Já o eufemismo faz o caminho ao contrário. Ele suaviza uma ideia que é mais dura, como tirou a vida em vez de, assassinou. E falando em ênfase, a gente tem o pleonasmo, o poder da repetição intencional. E atenção, não é um erro, tá? É uma ferramenta para dar mais força, mais convicção naquilo que está sendo dito. Rir meu riso, ver com os próprios olhos. Essa repetição não é desnecessária. Pelo contrário, ela enfatiza a ação, torna tudo mais pessoal e mais intenso. E para fechar, chegamos no nosso último e talvez mais complexo grupo de superpoderes. Aqueles que encontram significado justamente na oposição, na contradição. A antítese funciona assim. Ela coloca palavras de sentidos opostos bem pertinho uma da outra. Esse contraste direto cria uma tensão que chama a atenção na hora e reforça a ideia que se quer passar. Olha só que coisa genial do Camões. Isso aqui é um exemplo perfeito de como a oposição pode criar um significado muito profundo. Ferida que dói e não se sente. Contentamento descontente. Como assim? As ideias parecem brigar entre si, né? Isso já nos leva para uma figura ainda mais sofisticada. Então qual é a grande diferença aqui? É o seguinte, a antítese opõe palavras com sentidos contrários, como vida e morte. Simples. Já o paradoxo ele vai além.
Ele opõe ideias que parecem se anular na lógica, tipo um fogo que queima gelado. É uma contradição que, no fundo, revela uma verdade poética ou filosófica muito mais profunda. Beleza. Agora que a gente já viu tudo isso, que tal um pequeno desafio para testar esse conhecimento e ver um desses superpoderes em ação? Presta atenção nessa parte destacada do trecho Uivam os cães da memória. E aí, pensa um pouquinho. Qual será que é o poder que está sendo usado aqui para criar essa imagem tão forte? Isso mesmo. Acertou quem pensou em metáfora. As memórias não são literalmente cães, claro. Mas essa comparação passa a ideia de algo selvagem, doloroso, insistente, de um jeito que uma descrição normal, literal, jamais conseguiria. E para a gente fechar com chave de ouro, dá uma olhada nesse poema. Aqui a pessoa amada não é descrita como uma onda. Ela é a própria onda. É uma metáfora poderosíssima que nem precisa de explicação literal para expressar a fragilidade, a inconstância e a passagem de um sentimento ou de uma relação. E isso tudo mostra o quanto as figuras de linguagem enriquecem a nossa forma de ver e de falar sobre o mundo, né? A pergunta que fica no ar é, depois de conhecer todos esses poderes, quais deles a gente vai começar a notar mais no nosso dia a dia, tanto no que a gente fala quanto no que a gente escreve?